Olá, esteta! Boa noite! Seja muito bem-vindo ao nosso aquecimento para a Semana Estetas de Elite. A Semana Esteta de Elite vai acontecer agora do dia 13 de março ao dia 20. E aí, como sempre, antes de acontecer essa semana, eu faço uma sequência de lives de aquecimento para te preparar, para que você não caia aí de paraquedas da Semana de Elite. A intenção é que você consiga aproveitar melhor esse conteúdo. Uma vez que você vai me conhecendo um pouco mais, conhecendo como eu penso, como eu explico e a minha filosofia aí de trabalho, quando você chega na Semana Estetas de Elite, você já vai estar muito mais preparada para compreender todo o assunto que eu vou abordar. Então, essa semana e a semana que vem, farei live todos os dias às 20 horas, para que você, de temas diferentes, para que você comece a entrar aí no clima e se preparar totalmente para a Semana de Elite, certo? Então esse aqui é o espaço para a gente discutir estratégias de como que a gente pode melhorar os nossos resultados estéticos, nos tornarmos aí profissionais cada vez mais reconhecidos e respeitados no mercado e como que você pode aumentar o seu faturamento cobrando consulta. Por que eu bato muito na tecla cobrando consulta? Porque nós, estetas, nós temos um conhecimento absurdo, a gente estuda muito, a gente faz muito cursos, a gente investe no nosso conhecimento, investimos em aparelho, investimos na clínica e a gente está entregando aí o nosso conhecimento de forma gratuita. Isso não é legal. Uma forma do paciente passar a te valorizar, passar a te respeitar, passar a dar valor literalmente no seu trabalho, nos seus conhecimentos, é você começar a cobrar consulta. Então eu estou aqui para te ensinar como fazer isso. Eu sou a Júlia Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e hoje nós vamos conversar sobre hipotiroidismo subclínico e o porquê que você, esteta, você precisa de dominar esse tema, dominar esse assunto para se diferenciar aí no mercado, para se destacar aí perante os concorrentes, para você ser o profissional de escolha dos seus pacientes. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o hipotireoidismo. Nós temos mais ou menos aqui nessa região do pescoço uma glândula que é a tireoide. Essa tireoide, ela produz hormônios que ajudam a controlar todo o corpo. Nós temos 3 hormônios que faz parte da tríade hormonal. E são essa tríade hormonal que orquestra todos os demais hormônios do corpo. Dentro dessa tríade, nós temos o T3 livre, que é um hormônio proveniente do T4, que é um pró-hormônio da tireoide. Então, quando a tireoide ela não está funcionando adequadamente, quando ela não está ativa adequadamente, produzindo hormônios de forma satisfatória, nós temos aí um declínio desses hormônios. E esse declínio é conhecido como hipotireoidismo. Quando nós temos um distúrbio de hipófise ou nós temos aí um distúrbio de tireoide, fazendo com que esses hormônios tenham uma produção exacerbada, nós temos o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, ele é mais uma patologia, porque ele trata-se de uma disfunção, de um defeitinho que está tendo ou na hipófise, ou na tireoide e ou nas duas funções. O hipertiroidismo, ele é mais tratado através de hormônios, de umas outras terapias, terapia de iodo, e quem cuida dessa parte, quem pode tratar dessa parte é um profissional endócrino, porque trata-se de uma doença, certo? Agora o hipotiroidismo, hipo, que é o tema da nossa live de hoje, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a população em geral, ela está tendo aí um surto de hipotiroidismo. Dentro delas, as mulheres, e vocês vão entender aí no decorrer da live por que o hipotireoidismo é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres, mas não significa que homens não têm. Muito pelo contrário, a tendência é que os homens também comecem a ter o hipotireoidismo em alta escala. Porque vocês vão ver que a tireoide ela necessita de matéria-prima para trabalhar, de alguns minerais, alguns nutrientes essenciais para que ela consiga desenvolver a sua função aí de uma forma satisfatória. E na ausência desses nutrientes,
falta subsídios para que a tireoide trabalhe, para que a tireoide produza aí esses hormônios. Sendo assim, os homens também, eles estão começando a ter alta escala de hipotireoidismo. Nós precisamos de entender esse assunto e eu acredito que isso vai ser um dos diferenciais que faz com que você, esteta, possa cobrar consulta do seu paciente. E por que eu defendo a bandeira de cobrar consulta? E a minha consulta é uma abordagem muito mais específica, muito mais detalhada. Se você for conversar com seu colega esteta ou até mesmo com você que está me assistindo, talvez você não cobre consulta. E aí vamos refletir sobre isso. Se o paciente vem até você e você faz uma avaliação assim, você precisa de fazer, por exemplo, X sessões de drenagem linfática, acompanhada de algumas sessões de ultrassom, acompanhada de uma corrente, mais X procedimentos aí de cosméticos, sei lá, o que mais? Uma eletroterapia, enfim. Se o paciente vai até você e você passa essas informações do que ele precisa fazer, quantas sessões, quanto ele vai gastar, qual vai ser a durabilidade aí desse tratamento, o paciente não vai te pagar, ele não vai te pagar a consulta. Por quê? Porque a informação que você está passando para ele é pouca, não é uma informação que vale ser cobrada. E para o paciente ter acesso a essa informação, ele não precisa te pagar. Ele pode ir em qualquer outro profissional que o profissional vai passar essa informação para ele, certo? Então, quando eu falo em cobrar consulta, é você fazer algo diferente, que gere valor e que aumente a sua percepção em relação ao paciente de assim, esse profissional é diferenciado. Esse profissional, ele está abordando e me orientando sobre coisas que ninguém havia me orientado. Esse profissional está preocupado com a minha saúde, está preocupado em descobrir a causa da minha disfunção estética. Então, enquanto você não entender um pouco mais de fisiologia, de exames laboratoriais, de ortomolecular e como fazer uma boa anamnese, uma boa apresentação para o seu paciente, você não vai cobrar consulta e você vai ficar colocando a culpa no mercado. O mercado está prostituído, o mercado está competitivo, a minha região não tem a cultura de cobrar consulta. Se eu cobrar consulta, eu vou perder o meu paciente. Se você fizer uma consulta muito meia boca e não explicar nada que agregue valor à vida do paciente, você vai sim perder seu paciente. Por quê? Porque o seu paciente não vai pagar para você não falar nada que acrescente, correto? Então, o que eu quero apresentar para vocês, o que eu venho defendendo constantemente nas minhas redes sociais, é a importância de você saber avaliar o seu paciente, avaliar como um todo o seu paciente, avaliar as funções metabólicas do seu paciente, ou se vocês preferirem ouvir a expressão, avaliar o terreno biológico do seu paciente, para que a partir daí você consiga descobrir a causa, o motivo daquela disfunção estética e aí sim você reparar. E como que você vai descobrir, como que você vai investigar, avaliar as funções metabólicas do seu paciente? Através dos exames laboratoriais baseados nos valores ideais e não valores de referência. Valores de referência, ele é uma estatística. Os valores ideais é o que a ciência julga ser melhor para o ser humano, para que esse ser humano tenha mais longevidade e mais qualidade de vida, mais saúde. Não basta você viver muitos anos e viver vegetando, você tem que viver bem com qualidade. E hoje, dentro dos vários temas que nós temos aí na fisiologia, no corpo humano, nas disfunções estéticas, eu quero conversar com vocês em especial sobre o hipotireoidismo. E você vai perceber, se você conseguir absorver todas as informações que eu tenho para passar para você, que se você conseguir investigar isso no seu paciente, passar essas informações para o seu paciente, alertar o seu paciente, orientar o seu paciente, suplementar o seu paciente, resolver esse problema do seu paciente, é um motivo muito mais do que justo para você cobrar consulta.
E detalhe, o seu paciente vai pagar por essa consulta e ele vai pagar feliz. Por quê? Porque você foi capaz de resolver um problema dele. As pessoas estão dispostas a pagar para terem problemas resolvidos. Então, o hipotireoidismo, ele é uma disfunção que acaba sendo metabólica. Por que metabólica? Os hormônios da tireoide, aliás, são os hormônios da tireoide que são responsáveis em controlar todo o nosso metabolismo. Ele controla todas as células, todas as funções celulares. A cada célula do nosso corpo, nós possuímos receptores para acoplar, para receber o T3 livre e aí receber a informação que ele tem para nos passar. Os hormônios são células mensageiras que fazem o quê? Leva a informação, manda um recado, passa aquela função, delega, faça isso, tem que ser assim, é a hora de você fazer isso. Então o T3, ele tem essa função de delegar funções em todas as células do nosso corpo. Quando a tireoide não está produzindo esse hormônio de forma satisfatória, a gente perde esse sinalizador, a gente perde essa informação. A célula começa a ficar meio perdida, meio lenta, meio preguiçosa, porque está faltando alguém que chegue nela e fala assim: fulana, vamos trabalhar? É hora de você fazer isso, é hora de você metabolizar, é hora de você gerar ATP, é hora de você fazer várias coisas. Então, quando nós temos o hipotireoidismo, nós temos uma carência de hormônios da tireoide. Consequentemente, nós temos menos comando e as células começam a ficar mais preguiçosas. Quando essas células começam a ficar mais preguiçosas, o paciente começa a apresentar alguns sinais e sintomas que são muito semelhantes a muitas outras coisas. Por isso que você tem que ter a delicadeza, o olho clínico e a sensibilidade de começar a saber investigar o seu paciente de uma forma melhor. E por que eu falo investigar? Existem uma infinidade de exames laboratoriais. E se você for solicitar todos os exames à torto e à direito para o seu paciente pode ficar sem dinheiro para gastar com você, para gastar com os seus procedimentos estéticos, para gastar com os seus insumos, com o seu home care. Então, quanto mais você conseguir informações para que você seja mais assertiva em qual exame solicitar, mais rápido você vai achar onde que está o problema e vai sobrar dinheiro para o paciente, e isso é importante. Então, uma das coisas que começam a acontecer com o paciente, antes do paciente ter pele ressecada, queda de cabelos, unhas frágeis, o paciente vai relatar para você o seguinte: eu estou desanimado, o paciente não tem ânimo para nada. E por que ele não tem ânimo? Porque está faltando hormônios para chegar nas células e falar assim: trabalhe, produza isso, faça isso, é hora disso, reduz isso, aumenta isso. É esse hormônio que inclusive fala para água onde que a água tem que ficar. Se nós temos deficiência desse hormônio, a água fica deslocada, ela fica perdida, ela pode inclusive ficar num local que não é devido. O paciente vai começar a ter diminuição de energia. Por quê? As células são responsáveis em produzir ATP. ATP, adenosina trifosfato, é a nossa energia. Se a célula não recebe o comando para trabalhar, ela vai ter uma diminuição de ATP. Se tem diminuição de energia, o paciente fica exausto. O paciente começa a ter também preguiça, indisposição, falta de concentração. É o que eu chamo de falta de energia criativa. Sabe aquela pessoa que acha tudo difícil? Eu preciso começar a treinar, mas ai que preguiça. Eu preciso comer melhor, mas nossa, Deus que me livre. Nossa, eu precisava fazer um curso e evoluir nisso, mas cara, eu não consigo nem pensar em estudar. Eu tô tão preguiçoso, tão desmotivado, Esse paciente não tem. Sabe aquele paciente que começa a achar defeito em tudo? Ele só acha problema, ele nunca acha uma solução? Ele pode estar com deficiência dos hormônios T3 livre. Por que isso? Porque é esse hormônio responsável pela energia criativa. Uma pessoa que vê defeito em tudo, problemas em tudo, que não consegue encontrar soluções, está faltando o T3 livre. Então você tem que ficar atento, por isso que eu acho importante, eu falo para vocês todos os dias,
Converse com o paciente de vocês. Escuta o seu paciente. Veja o que ele tem para falar. Porque tudo que o seu paciente falar é importante para você juntar o quebra-cabeça e chegar num raciocínio clínico. O paciente começa a apresentar queda de cabelo. O paciente vai ter pele ressecada. O paciente vai ter como que eu falo isso? Uma alteração da estrutura corporal. Então nós mulheres, nós nos preocupamos, nós somos mais vaidosas, né? Então nós nos preocupamos mais com o corpo, com beleza, com estética, enfim. Mas os homens também estão começando com isso. Mas se a sua paciente chegar em você e falar assim, olha, eu não como tanto para ter o corpo que eu tenho. Se eu fosse gorda, aliás, se eu comesse, como que é que elas costumam falar? Se eu tivesse a gordura de tudo que eu como, ou seja, assim, se eu fosse ser gorda pelo tanto que eu como, eu seria magrinha porque eu como pouco. Quando o paciente te fala essa frase, você tem que fazer assim, uai, vamos investigar a tireoide dessa pessoa imediatamente. Por quê? O T3 livre, ele é um hormônio também que nos ajuda a ter aquela estrutura corporal, aquele padrão, acinturado, quadril um pouquinho mais largo, esse formato. Quando a pessoa começa a ficar reta, a perder as curvas corporais, isso também pode ser um sinal de que essa pessoa está produzindo mais T3 reverso e não T3 livre. Então a pessoa começa a mudar o formato, os padrões do corpo. E nós temos que pensar também que se falta a produção de T3 livre, e T3 livre é o estímulo do metabolismo, essa pessoa vai começar a ter acúmulo de gordura localizada. Vai começar a acumular gordura em regiões que não são comuns. Não somente na pochete, no quadril. Vai ter gordura aqui, perto das axilas, nas costas. Você já viu aquela pessoa que tem umas gorduras absurdas aqui nas costas? E não são porque elas são assim, não. Você pega, você vê que elas são gorduras. Sabe aquelas gorduras fora do lugar? Que você fala assim, caralho, velho, como é que você tem uma gordura aí? A gente não fala, lógico, né? Mas a gente pensa, investiga os perfis de tireoide dessa paciente. Então a tireoide, gente, de uma forma muito sucinta, vamos pensar nela o seguinte. A hipófise, que é uma glândula cerebral, ela conversa com a tireoide. Ela que fala para a tireoide assim, produz mais hormônios, produz menos hormônios. Então a comunicação que nós temos do cérebro e o corpo, a maneira do cérebro conversar com o nosso corpo é através dos hormônios da tireoide. Então o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, ele vai lá na tireoide e fala assim, amiga, vamos trabalhar? Tá precisando, né? Vamos produzir mais isso, menos isso, é hora da gente acordar para a vida. Aí a tireoide produz o T4. O T4, ele é um pró-hormônio. Por que ele é um pró-hormônio? O T4 não possui receptores nele para conversar com as demais células. O T4 não conversa com o nosso corpo. O único órgão nosso que conversa exclusivamente com o T4 é o cérebro. O cérebro fala assim, manda o T4 para mim, pode mandar que eu me viro. O cérebro pega o T4, que é o pré-hormônio, converte ele por si só, sozinho, em T3 e trabalha. Fora isso, fora o cérebro, o nosso corpo precisa de converter esse T4 em T3, porque aí ele se transforma em um hormônio. E uma vez que ele é um hormônio, o nosso corpo tem receptores que reconhecem esse hormônio e conversa com ele, tá? Então, para a nossa tireoide produzir T4, que é a base ali dos hormônios, nós precisamos de ter alguns nutrientes para que ela consiga ter essa produção. E nós estamos em carência desses nutrientes. Por quê? Por causa da escolha errada dos nossos alimentos. E quanto mais errada a nossa alimentação é, mais falta nutrientes essenciais para o nosso corpo desenvolver essas funções básicas necessárias. Então a mulher, ela começa a ter uma tendência maior a ter hipotireoidismo porque a mulher menstrua. Quanto menstrua, perde sangue, consequentemente perde ferro.
Para a tireoide trabalhar perfeitamente, nós obrigatoriamente precisamos de ter ferritina, que é o estoque do ferro, em concentrações satisfatórias. Se nós temos pouco ferro, nós temos pouca ferritina, falta em nutrientes para a tireoide produzir T4. Então, esse é o principal motivo que mais mulheres são acometidas por hipotireoidismo do que homens, tá? Outro fator é o iodo, mas não é o iodo convencional, é o iodo iodeto, que é necessário para quê? Para que a tireoide também produza T4. Se nós não temos esse nutriente, nós não temos subsídios para produzir T4, ok? Então vamos pensar que o nosso paciente, ele já tem esse subsídio, essa matéria-prima necessária e já produziu T4. Quando a tireoide produz T4, o que é o T4? É um aminoácido, que é a tirosina, acoplado com 4 moléculas de iodo. Então, por isso que é T4, T de tirosina, 4 moléculas de iodo. Só que o T4 ele é um pré-hormônio, ele não conversa conosco, certo? Para que ele passe a conversar conosco, ele precisa de perder uma molécula de iodo, se transformar em T3, T, tirosina, 3 moléculas de iodo. Quando ele perde um iodo e ele se transforma em T3, ele passa a ser um hormônio e aí ele consegue conversar com o nosso corpo. Aí, nós precisamos de outros nutrientes para que o nosso corpo consiga converter esse T4 em T3. E o mais legal é que nós temos 2 tipos de T3, o T3 reverso e o T3 livre. Alguns autores falam que o T3 reverso ele é um hormônio desativado. Por que desativado? Porque quando nós temos o aumento do T3 reverso, a gente tem todos os efeitos colaterais de não ter T3. Então a pessoa começa a ter menos ânimo, menos energia criativa, menos disposição, o corpo muda o formato, a pessoa começa a ter queda de cabelo, começa a ter pele ressecada e por aí vai. Então o T3 reverso, quando ele está aumentado, o paciente começa a apresentar todos esses sintomas. E agora eu faço um parêntese aqui. Reflita. Quantos pacientes chega no seu consultório para conversar e fala assim: nossa, eu ando numa preguiça, num sono insaciável, não tenho concentração, não tenho libido, não tenho vontade de ir para academia, só quero dormir, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir, eu quero ler, mas eu não consigo me concentrar, eu até leio, mas aí quando eu chego no final da página, eu não sei mais o que eu li. Eu queria me envolver num projeto novo para aumentar minha renda, mas eu não consigo. Eu só consigo dormir. Quantas pessoas nos falam isso? Quase que todos te falam isso. Porque o mundo está praticamente sobrecarregado. O mundo, as pessoas, eles estão em carências de nutrientes. E aí as pessoas apresentam esses sinais, que vai achando que é cansaço do dia a dia, que é estresse, somente estresse do trabalho, que é a idade que vai chegando. Então isso não acontece da noite pro dia. Isso vai chegando devagarzinho, bem lentamente. Quando a pessoa ela para sentir esses sintomas, ela fala assim: nossa, eu envelheci. Já não sou mais a mesma de 10 anos atrás. Eu não sou mais a mesma disposição, a mesma alegria, a mesma leveza. E por que isso? Porque envelheceu? Não. Porque a tireoide não está conseguindo produzir T3 livre de forma satisfatória. Se você quer garantir que a pessoa seja jovem, ela tem que ter hormônio. Dentro desses hormônios, o T3 livre. Se a pessoa não produz esse T3 livre de forma satisfatória, ela vai ficar envelhecida, não somente fisicamente, mas também de idade. Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, eu tenho 20 anos, mas eu tenho idade de 80, eu sou velha, cansada, indisposta? É uma pessoa que certamente tem pouco T3 livre e mais T3 reverso. A tireoide, para ela conseguir produzir o T3 livre e ou o T3 reverso, nós precisamos de alguns nutrientes.
Quando esses nutrientes estão satisfatórios, eu passo a informação para a tireoide assim, tireoide, nós já temos T4. Agora pega esse T4 com esses nutrientes que eu te dei e transforma isso em T3 livre. Aí ela produz T3 livre, a pessoa vai ser feliz, legal, ela vai estar disposta, alegre, enfim, vai viver, não vai vegetar. Agora, quando me falta esses nutrientes, a tireoide recebe a seguinte informação: T4, vamos converter em T3 reverso, porque eu não tenho esses nutrientes que vão me sinalizar, então eu produzo T3 reverso. Aí a pessoa hiberna. O T3 reverso ele é conhecido como o hormônio da hibernação. E por que isso? Só a nível de curiosidade, os ursos, eles hibernam. Então assim, eles comem muito, aumenta a gordura, o tecido adiposo, aumenta toda a reserva de energia deles. E quando chega no inverno pesado, eles dormem, eles hibernam. E aí eles começam a viver daquela energia que eles acumularam ao longo aí de um período. Esses ursos, quando eles estão hibernando, eles têm aumento do T3 reverso. Por isso que o T3 reverso ele é conhecido como o hormônio da hibernação. O que é então o hormônio da hibernação? Acumula energia para que você vegete, para que você durma. Então lembra que a pessoa perde o formato do corpo e começa a virar uma coisa reta, um pacote, uma bolinha? Ela muda o formato? Por que isso? Porque começou a acumular gordura para gerar energia numa hora que você precisa. E como o T3 reverso te dá preguiça, indisposição, cansaço, você não vai usar essa energia, então ela vai ficar acumulada. Então por isso que o paciente perde esse formato estrutural do corpo e se transforma numa pessoa reta ou numa pessoa redonda, roliça, por causa do aumento do T3 reverso. Aí você quer tratar uma gordura localizada do seu paciente, que seu paciente tinha cintura e agora está roliça. Mas você não se atentou em investigar como está o reverso do seu paciente. E você está lá, fazendo seu protocolo. Seu paciente não vai responder. Por quê? Porque você ignorou a parte mais importante, a causa, o porquê, o motivo, o que levou o seu paciente a ficar roliço, certo? Pacientes que têm T3 reverso aumentado, às vezes não come tanto a tal ponto de falar assim, nossa, eu estou comendo horrores, estou engordando. Não. Às vezes e muitas das vezes, o paciente chega em você e fala assim, eu não como tanto assim para estar tão gorda. Ou o paciente fala, olha, eu estou treinando, eu estou seguindo uma dieta e eu não consigo emagrecer, eu não consigo perder essa tal dessa gordura que me apareceu. Por quê? Pode ser que o T3 reverso esteja aumentado. Então você tem que pensar nisso. Agora, Esteta, olha aqui pra mim. Você entendeu todo esse raciocínio? Toda essa lógica? Então, quando você for conversar com o seu paciente, que você for investigar o seu paciente, que você estiver com os exames dele em mão e que você for explicar para ele o porquê que ele está nessa real situação de vida, você vai dar toda essa riqueza de informações para ele associada com os exames que você está vendo. Quando você começar a dar isso em detalhes, o pai fala assim, nossa, eu não sabia que eu estava desse jeito, ninguém nunca havia me explicado isso. Aí você suplementa o seu paciente, com 15 dias seu paciente começa a ficar feliz. Com 2 meses, então, lindo, seu paciente volta assim, Jules do céu, o que você fez? Eu sou outra pessoa, eu tô feliz, tenho qualidade de vida, eu tenho disposição para ir para academia, eu quero me alimentar melhor, eu tenho mais concentração. O que você fez? Achou o problema, resolveu o problema. Agora ficou claro para você que esse tipo de abordagem te dá subsídios para você cobrar consulta?
E quando você passa todas essas informações para o seu paciente vai pagar a sua consulta. Porque o que você falou para ele são coisas que ele está carregando nas costas há 5, 6, 10 anos e que ninguém explicou para ele. E que ele simplesmente acha que é, nossa, eu estou envelhecendo. E aí quando você explica isso para ele e ele começa a associar os sinais e sintomas, ele fala assim, eu tenho isso, nossa, eu também tenho isso, cara, isso acontece comigo. E aí que você vai suplementando o seu paciente, devolvendo a homeostase daquele corpo, que o paciente melhora, ele tem uma dívida de gratidão por você eterna. Porque o paciente estava num estado quase que vegetativo de vida e você devolveu a leveza, devolveu a alegria, devolveu a qualidade de vida, devolveu a energia criativa dessa pessoa. Então, quando você aborda o seu paciente desta forma, você tem motivos para cobrar consulta. Entendeu que isso é totalmente diferente do que você pegar aquela planilha de anamnese pronta, entregar numa folha para o paciente e falar assim, responde isso para mim, por favor. Aí tem lá, seu nome, sua idade, seu peso, seu sexo, o que você come, faz atividade física, que remédio que você toma, que mais que a gente tem na anamnese padrão? Deixa eu ver. Enfim, essas perguntas. O paciente está de saco cheio dessas fichas prontas e tudo quanto é lugar que o paciente vai, a primeira coisa que faz é colocar o paciente sentado, entregar lá uma plaqueta, como é que chama aquilo? Plaqueta? Não é plaqueta, plaqueta é outra coisa. Como é que é? Sabe aquela tabinha de madeira que a gente coloca? Esqueci o nome disso. Enfim, aí entrega isso pro paciente e fala assim, responde aí, preenche aí. O paciente responde aquilo que nem lê direito. Por quê? Porque em tudo quanto é lugar que ele vai tem aquilo, ele não aguenta mais responder aquilo. Agora, quando você senta com o seu paciente, que você olha nos olhos dele, que você ouve a história que ele tem para te contar, que você vai perguntando uma coisa, vai anotando, aquela pergunta te gera uma outra dúvida e você vai perguntando, o seu paciente conversa com você, ele se sente mais confortável, quanto mais confortável ele vai ficando com você, mais ele vai te passando informações mais importantes para você. E aí você pega os exames, destrincha os exames do paciente, explica por A mais B o que está acontecendo, onde que você vai intervir, o que você vai arrumar primeiro, qual que é a prioridade. Se ele não corrigir isso, ele não vai melhorar aquela disfunção. Aí, gente, o paciente vai pagar feliz. Agora, se você chega para ele e faz essa planilha pronta, fala assim, olha, no seu caso realmente vai ser 10 sessões disso, 5 daquilo, 20 daquela, você tem que usar esse creme aqui todo dia na hora de dormir, porque isso não vai ter diferença nenhuma, o seu paciente vai te enxergar como mais um. E mais um. Gente, nós não viemos nesse mundo para ser mais um. Se fôssemos para sermos mais um, eu acho que Deus não teria nem dado o trabalho de nos fazer lindo, maravilhoso, belos e inteligentes. Ser mais um não, por favor. Seja diferente. Veja o que ninguém está vendo. Faça o que poucos fazem. Se você me acompanha nas redes sociais e se o seu propósito é ser mais um, eu sinto te informar que você está na rede errada. Porque eu não quero que você seja mais um. De mais um, o mundo tá cheio. Vamos fazer a diferença. Gente, ficou claro para vocês que existem abordagem e abordagens? Então, quando eu vejo, eu esses dias abri uma caixinha de pergunta e eu não consegui responder e acabou que deu 24 horas e apagou a caixinha. E aí eu perguntei, né, o que te impede de hoje cobrar consulta? E fora as respostas em padrões, é assim, o mercado tá competitivo, tá muito prostíbulo o mercado, os preços estão muito baratos, a minha região não cobra, não é cultura do profissional esteta cobrar consulta. Verdade, eu concordo com tudo isso, mas enquanto você continuar fazendo a avaliação que você faz, você não vai poder cobrar consulta, porque ninguém vai querer pagar por isso. O paciente, ele paga consulta, mas ele paga para receber algo diferenciado.
Ele paga para ter acesso a uma informação nova, que vai fazer diferença na vida dele, que vai agregar valor, que vai resolver o problema. Então, esteta, se você ainda não utiliza os exames laboratoriais para avaliar as funções metabólicas do seu paciente, eu sinto te informar que você não tem recursos, conhecimento e embasamento para começar a cobrar consulta. Porque a sua consulta vai ser apenas mais uma, e de mais uma o paciente não precisa te pagar. Então você precisa de avaliar esses exames do paciente de acordo com os valores ideais e falar para ele assim, olha, nós temos que alterar isso por isso, tá vendo? Esse exame deu isso, nós temos que chegar até tal nível, nós temos que diminuir isso, levantar aquilo, aumentar, diminuir, enfim, fazer esses ajustes. É isso, é fazer esses ajustes que está o pulo do gato. É isso que vai fazer a diferença aí na sua vida. Um paciente que tem hipotiroidismo, ele é um paciente que ele começa a ter algumas disfunções estéticas. Ele pode ter dermatite de diferentes graus, ele vai ter alopécia de diferentes graus e ele pode ter uma tendência maior a começar a desenvolver uma doença autoimune. Gente, olha só, a tabela periódica, calma, eu também odeio tabela periódica, mas só para ficar mais fácil. A tabela periódica ela foi dividida por elementos moleculares e por pesos moleculares. Nós temos na tabela alguma parte lá direcionada aos halógenos. O que são esses halógenos? São flúor, cloro, bromo, iodo e sei lá mais, alguns lá. Quando o paciente ele começa a ter essa intoxicação por esses halógenos, o T4, que é o que? Uma tirosina e 4 iodo, essas 4 moléculas de iodo, elas podem ser substituídas por outro halógeno. A tireoide tem um sistema que chama SYMPOT. O que é esse sistema? Quando um entra, outro não entra. Quem que deveria entrar? O iodo. Só que se você pegar, por exemplo, flúor, cloro, bromo, cromo e o iodo, nessa ordem, é ordem de peso. Então, o flúor é mais pesado, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo. Então, qual que é o mais pesado? Ele entra primeiro na tireoide. Então, uma pessoa que ela está intoxicada, que ela tem esse excesso desses halógenos, é uma pessoa que ela começa a perder uma molécula, 2 moléculas, 3 ou as 4 moléculas de iodo e substituir por esse halógeno. Então pode substituir um iodo, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser os 4. Quando você substituir esse iodo por um halógeno, aquele T4 que deveria ser T4, ele muda o formato. Aí a tireoide olha para aquele corpo estranho e fala assim, quem que é você? Não te conheço não. Eu produzo e conheço T4, que é uma tirosina e 4 iodo. Você é esquisito, eu não te convidei, eu não te conheço, eu não te fiz, o que você está fazendo aqui? Aí a tireoide pega essa molécula estranha e mata ela. Como que ela mata ela? Produzindo anticorpos contra aquilo para matar aquilo, certo? Isso esporadicamente, o corpo trabalha feliz e a vida segue. Agora, quando o paciente ele está constantemente contaminado por esses halógenos, eu estou constantemente forçando a tireoide a produzir anticorpos para eliminar essas moléculas estranhas, essas moléculas que ela olha e fala assim, te conheço não, te quero aqui não. Aí, quando você começa a produzir anticorpos constantemente, você começa a desencadear uma doença autoimune. Normalmente, as doenças autoimunes, elas são provenientes de tireoide. Ela inicia-se na tireoide, depois ela se espalha. Então, é comum que você tenha um paciente que tenha hipotiroidismo e tenha artrite reumatoide, que tenha hipotiroidismo e tenha lúpus. Um paciente que tenha hipotiroidismo e tenha psoríase.
um paciente que tem, por exemplo, hipotireoidismo e tem fibromialgia. E aí, quando o paciente começa a ter essas diferentes doenças autoimunes, aquilo vai se propagando. Por quê? Porque o sistema imunológico começa a ficar muito sensível, então ele começa a responder contra tudo e contra todos. Um paciente que tem carências aí de nutrientes e que ele está vulnerável a esses halógenos, são pacientes que têm uma propensão maior a desenvolver essas doenças autoimunes. Esse conhecimento que eu acabei de te passar, o seu paciente não sabe. Agora, se você passar essa informação para ele assim, simples, claramente, igual eu te expliquei, você acha que isso não é um motivo para o seu paciente pagar a sua consulta? E aí, olha só que interessante. Quando a gente tem essas deficiências de nutrientes, as nossas células começam a não trabalhar perfeitamente. Eu não acabei de falar para vocês que a tireoide, o hormônio T3 livre, ele orquestra as funções do nosso corpo? Se o nosso corpo começa a não trabalhar muito bem e a gente começa a comer alimentos muito errados, né, e esses alimentos são a causa da nossa tireoide não ter hormônio suficiente, eu começo a acidificar o meu corpo. Lembra na live passada que eu falei sobre acidificação? Então, aí o corpo fala assim, nossa, você tá muito ácido. E por que você tá ácido? O metabolismo tá lento, não tá trabalhando de forma satisfatória, estão faltando nutrientes e eu estou colocando nutrientes errados. Então eu começo a acidificar. O corpo, naquela intenção assim, vamos reparar essa acidez, ele tem vários sistemas de tamponamento, conforme nós já conversamos, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas aí, ele pega esse excesso de ácido e transforma em sal. Por quê? Porque o corpo quer eliminar, o corpo quer trabalhar para devolver para você o pH perfeito. Então ele pega essa acidificação e transforma em sal. Esse sal são os cistos. Aí você começa a ter cistos na tireoide, cistos na mama, cistos no ovário poliscistos é cisto. Você começa a ter cistos hepático, renal, na pele, subcutâneo. O que é isso? É uma forma do universo te falar assim, presta atenção em mim, tá vendo esse cisto aqui? Eu não tinha e agora eu tenho. Se eu tenho, é um sinal que eu tô te passando que algo não tá legal. Você pode parar de me deixar ácida, por favor? Tá entendendo a questão? Aí você, esteta, pegou um paciente cheio de cisto que você consegue palpar isso, consegue visualizar. Ou o paciente te falou, tem um cisto na tireoide, tem um cisto no ovário, tem um cisto na mama, tem um cisto sabe Deus onde. E o que você faz dessa informação? Nada, porque você não tem conhecimento para isso, é uma informação que você anotou, não sabe nem para quê. Mas olha só a sequência. O cisto é um alerta. Se você ignorou esse alerta, ele vira um nódulo. Do nódulo, ele passa para uma fibrose. Da fibrose, ele vira um tumor. Aí o paciente passou contigo 10, 15, 20 anos atrás, tinha um cisto que você anotou essa informação só para estar lá com aquela etiqueta de preencher minha amnésia, mas não sei o que eu faço dessa informação, e o paciente seguiu a vida. Você não contribuiu com o teu paciente. Certo? Aí vamos voltar para a tireoide? A tireoide tem um cisto, né? A gente já sabe que cistos é uma alerta de que a pessoa está ácida e que o corpo está tentando neutralizar aquele pH. A tireoide tem um cisto. Se ela tem um cisto, você tem que ficar atenta. Preciso investigar a tireoide dessa pessoa. Se necessário for, preciso suplementar. Preciso orientar essa pessoa a comer menos alimentos para não ficar se acidificando tanto. Aí essa pessoa consegue melhorar isso daí. Uma tireoide que tem cisto, se ela não cuidar, ela evolui para um câncer. Uma tireoide que não tem cisto, ela se cuidar, ela evolui para tireoidite, inflamação de tireoide. As pessoas, o mundo, o humano, ele tem uma tendência a ter hipotireoidismo. Inclusive a ciência fala assim,
Se você não tem hoje hipotireoidismo, você vai ter hipotireoidismo. Até morrer, se você morrer velho, lógico, né? Se morrer jovem, não. Por quê? Porque fora a alimentação que está cada vez mais errada e faltando esses nutrientes, a nossa tireoide, conforme nós vamos envelhecendo, ela vai atrofiando, assim como qualquer outra glândula do nosso corpo. E conforme ela vai atrofiando, ela vai perdendo a capacidade de produzir os hormônios. Uma vez que você sabe dessa informação e que você sabe que você e os seus pacientes querem morrer velhos e saudáveis e felizes, você precisa começar a suplementar essa tireoide, ó, muito precocemente, não é precocemente. Pra quê? Pra evitar que ela atrofie. Agora eu volto a te perguntar, com esse tanto de informação que eu te dei, o paciente pagaria uma consulta com você ou não pagaria? Comigo ele paga. Com os meus alunos eles pagam. E os meus alunos estão aumentando o preço. E por que isso? Porque eles começaram a enxergar fora da caixinha. Começaram a enxergar que o corpo, gente, ele é um mosaico, ele é um quebra-cabeça, ele se encaixa. Não dá para pensar em disfunções estéticas se eu não pensar em metabolismo. Não dá para pensar em metabolismo se eu não conseguir investigar isso através dos exames. Então, quando eu ouço pessoas que respondem aí nas minhas postagens, que me mandam inbox e tal, ah, você não sabe o que fala, o mercado não é assim, você é fora da curva, não sei o quê. Gente, a gente sempre acha que a grama do vizinho tá verde. Mas cuidado, pode ser grama sintética, tá? Mas quando não for grama sintética, se você percebe que aquela pessoa tá se destacando, é porque ela tem algo que você não tem. Então você tem que fazer a diferença. Se te incomoda o fato de mim e dos meus alunos cobrarem consulta, ao invés de você criticar, esses dias uma pessoa teve a capacidade de me criticar. Ela disse a seguinte coisa, deixa eu lembrar aqui de vocês. Ela falou assim, pera lá. Ah, eu sou tão gananciosa. Eu sou tão gananciosa, eu não tenho limite para minha ganância, que eu fico cobrando consulta e caro nos meus procedimentos. É uma pessoa que assistiu às aulas da Semana dos Exames Laboratoriais, agora em janeiro, onde eu contei a história de um eletrocautério que eu fiz de rosto, pescoço e colo, que eu cobrei 5 mil reais e cobrei consulta. Aí a pessoa me mandou mensagem que eu era muito gananciosa, que, nossa, ela me esculachou. Aí eu fico pensando assim, vem cá, se você tem uma colega esteta que faz eletrocautério no rosto, pescoço e colo, cobra 5 mil reais e o seu paciente paga, você não quer se espelhar a essa pessoa e fazer procedimentos caros e a pessoa pagar também? Ou você prefere ficar aí fazendo protocolos de 10 sessões a 200 reais? Eu sou gananciosa ou é você que não tem ganância nenhuma? Você entendeu a diferença? Então, gente, é questão de percepção. Total percepção. É como que você se impõe. Qual que é a sua postura? Até onde que vai o seu conhecimento? Até onde que você sabe argumentar? Até onde que você sabe se defender? Então, quanto maior o teu nível de conhecimento, maior empoderamento científico você tem, maior capacidade de recurso para cobrar consulta. Então, quando eu venho aqui e falo para você assim, você precisa cobrar consulta, é a consulta. Não é essa consulta que todo mundo faz. Não é isso que você faz hoje. Gente, enquanto você continuar fazendo o que você faz hoje, você não vai cobrar consulta. E se você cobrar, você vai perder o paciente. Porque é pouco, é nada, não acrescenta no paciente, tá? Então, presta atenção nisso. Eu passei hoje para vocês informações importantíssimas, que eu espero que você tenha anotado, que eu espero que você tenha gravado. E isso já vai te dar subsídio para abordar o teu paciente de forma diferente e você vai cobrar consulta. Como eu tô gravando as lives com o telefone deitado, eu parei de
de deixar os comentários, né? Porque os comentários me atrapalham aqui na gravação. Mas pergunta pro seu eu aí. Você pagaria uma consulta comigo onde eu te desse todas essas informações se você apresentasse falta de concentração, falta de libido, falta de felicidade, falta de energia criativa, pele ressecada, cabelo caindo, unhas frágeis? Você pagaria se eu solucionasse esse problema para você? Eu não estou vendo as respostas porque eu apaguei os comentários. Mas se você for uma pessoa que pensa semelhante a mim, você pagaria. Agora olha só, se o paciente paga para mim, por que não paga para você? Certo? Então onde que eu percebo que vocês estetas estão errando? Vocês criticam quem cobra consulta, vocês não sabem abordar o paciente, vocês não têm embasamento para fazer algo diferenciado. Querem fazer as mesmas coisas e ainda querem destaque, dinheiro, reconhecimento, autoridade e credibilidade. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Esses dias eu gravei um vídeo e eu dei um exemplo muito legal, eu achei fantástico. Uma vez, a minha veterinária, a minha não, né? A veterinária dos meus cachorros me disse a seguinte coisa. Gente, eu ouço tanta coisa dos veterinários que só por misericórdia. Eu literalmente sou aquela mãe chata. Pronto, é isso. Então eu ouço coisas assim que me fazem refletir. Uma vez uma veterinária falou assim: Július, se você continuar tratando os seus cachorros como se eles fossem gente, eles vão começar a te tratar como cachorro. E cara, faz total sentido. E por que eu tô trazendo esse exemplo aqui pra você? Que ou você se valoriza, ou você estuda, ou você melhora os seus recursos e se impõe no mercado, ou você vai continuar somente olhando para a grama do vizinho e achando que a grama do vizinho é sempre mais verde. Vai olhar para as redes sociais do vizinho e achar que o vizinho é melhor. Vai olhar e pensar que ele vende mais, ele ganha mais, ele é mais feliz. Por quê? Porque você não está mudando a forma. Muda você, que as coisas ao redor de você mudam. O mercado está escasso, está prostíbulo, com certeza. Mas, gente, nós temos uma população absurda de pessoas no Brasil. Uma população que está cada vez mais doente, procurando por profissionais capacitados que saibam resolver o problema. Seja você um deles, tá bom? Estetas, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo, me ouvindo. Eu espero de coração que eu tenha conseguido agregar informações para que você seja um profissional cada vez melhor. E se você por acaso ainda não está inscrito na Semana Estetas de Elite, eu te convido a participar. É uma semana onde nós vamos fazer algumas aulas para eu te apresentar melhor alguns detalhes, algumas informações de como que você pode cobrar consulta e como que você pode somente com consulta ganhar a 10 mil reais ou até mais só com consulta. Só com consulta. Depois você trabalha aí, vende o seu procedimento, vende os seus insumos, vende os seus cosméticos, enfim, mas só com consulta. E por que isso? Porque você tem condição para isso. Eu só quero te ajudar. Então, se você acha que a grama do vizinho é mais verde, clica aí no link da minha bio, se inscreve na Semana Estetas de Elite e participe. Ok? Dorme com Deus, no escuro, sem cheiro, sem som e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou conversar com vocês, não sei nem sobre o que, mas de segunda a sexta agora eu vou fazer lives, sempre para preparar vocês aí para a Semana de Esteta, e na semana que vem também eu farei live. Então, se organize, reserve um horário para estar aqui comigo. Beijo!